Olá, vamos agora começar a aula sobre função do segundo grau, que é a função quadrática, né? Que está aqui na sua tela. A função do segundo grau, não pode esquecer, que é a função polinomial com grau 2, né? Essa função polinomial, a função do segundo grau, ela é o f de x, que apresenta a seguinte característica geral: ax ao quadrado mais bx mais c. Aí nós temos então esses coeficientes de x ao quadrado, de bx e de c. A condição, evidentemente, para ser uma função do segundo grau é que a tem que ser diferente de zero, porque se a for igual a zero, nós caímos na função do primeiro grau, né? Bx mais c, que é a característica da função afim que a gente já viu. A partir dessa função aqui, ó, nós podemos tirar algumas análises interessantes. Vamos pegar aqui, vamos fazer assim, ó. Se para essa função o c for igual a zero e o b for igual a zero, obviamente que nós teremos f de x igual a ax ao quadrado. Isso aparece bastante, né? Muitas vezes nós temos isso aparecendo em várias funções. E daqui nós podemos tirar, por exemplo, uma análise, vamos dizer, mais pormenorizada da função. O que é isso? Tirando o bx mais o c, daqui a gente consegue fazer uma análise de gráfico mais direta e analisar o tamanho do A, por exemplo. Se o A for maior ou menor, um A1 ou um A2, maior ou menor, o que acontece com a curva dessa função, que é uma parábola? A gente vê isso daqui a pouco. Se a gente fizer só o c igual a zero, o que acontece? Nós teremos f de x é igual a ax ao quadrado mais bx. Aqui também é um tipo de gráfico que o c, ele sendo igual a zero, você já vai entender que, evidentemente, a curva vai passar pela origem. Evidentemente, eu falo assim porque a gente já está acostumado, né? Mas vamos dizer que você não está acostumado, rapidamente você vai perceber isso que a gente está falando, tá? Ou a outra possibilidade, que é a possibilidade normal, é que eu posso também ter A igual a 1, C igual a 0 e B igual a 0. Talvez devesse ter feito isso ali em cima, perto da outra, né? Mas nós vamos ter f de x igual a x ao quadrado. Ok? A função quadrática, a gente deveria fazer essa análise pormenorizadamente, e aí eu estou usando essa aqui desse tipo para poder te dar o exemplo. Por quê? Você pode pegar o exercício e fazer assim, ó, quais os valores de x e quais os valores de f de x é igual a x ao quadrado. Então, vou pegar aqui, ó, x menos 2. F de x ao quadrado é menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Pegar x igual a 0, f de x vai ser 0. Pegar x igual a 2, f de x vai ser 4. O que é isso? Nós montamos essa tabelinha simplesmente para a gente ter os pontos em que nós faremos a curva da função quadrática, né? Como um exemplo. Então, vamos pegar aqui o plano cartesiano e do plano cartesiano vamos fazer
análise da curva. Aqui eu vou ter que aumentar esse y 1, 2, 3, 4. Eu poderia ter que aumentar mais um pouco. Pronto. Que fiquemos mais felizes. Então temos aqui esse gráfico cartesiano e nós vamos então colocar esses pontos aqui, ó. O ponto é, quando x for menos 2, y vale 1, 2, 3, 4. Ó, não ficou bom isso não, ó. Tem que aumentar ainda mais. Pronto. 1, 2, 3, 4. Aqui é o 4. O y do outro lado. Então esse aqui é o ponto entre eles. X igual a 2, y também é 4. X igual a 0, y é 0. Aí, se eu for descuidado, eu posso passar uma reta aqui, né? Só que não é uma reta. Por quê? Porque a curva da função de segundo grau, aí o que eu faço? Eu busco os valores intermediários. Então, vamos colocar aqui, para menos 1, quanto que é o valor de f de x? 1 ao quadrado é 1. E para mais 1, 1 ao quadrado é 1. Então, eu vou colocar aqui 1 também. Ó. Menos 1, 1. E aí, eu vou ter esses valores aqui de 1 na função. Aí você já vai ver que não dá para ser uma reta, colocando os pontos, mas sim uma parábola. Escrever aqui não é a coisinha mais simples, tá? Isso, essa parábola aí mais ou menos. Então nós temos então uma parábola como a curva da função quadrática ou função de segundo grau. A parábola, se eu já sei que a função é quadrática, eu facilito bem a minha vida na análise da função. Porque aí sim eu posso trabalhar com 3 pontos. Sabendo que essa parábola, que tem a forma da parábola, essa curva, com 3 pontos eu consigo determinar a característica da função sem ter que pegar todos os dados dessa tabela aqui do lado, por exemplo. Por que isso? Por causa da questão do vértice. Eu vou estudar aonde a parábola corta o eixo do x e aonde está o vértice da parábola. Nesse caso aqui, ó, o vértice da parábola está no ponto 0, 0. Mas nós temos parábolas de vários tipos. Essa parte da parábola aqui, ó, essa parte aqui, nós chamamos de concavidade. Aí nós dizemos que essa parábola aqui, ó, está com a concavidade dela, a parte côncava, voltada para cima. Então, eu preciso ver o vértice, ver a concavidade e ficar atento aonde a parábola corta o eixo de x. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Ó. Se a curva, então a curva, né, da função quadrática é uma parábola, e a parábola ela é simétrica em relação ao seu meio, isso é importante, essa simetria. Nós temos 2 casos. Primeiro caso, quando o a é maior que 0, o a de f de x é igual a ax² mais 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Isso é importante. Então, a concavidade para cima. Vou escrever, né? Se a for menor que 0, tem a parábola com cavidade voltada para baixo. Vou escrever aqui, ó.
concavidade para baixo. E essas informações você pode obter criando a sua própria parábola. Você pode pegar lá uma calculadora, você pode entrar na internet, escrever lá calculadora online de parábolas. Vai abrir alguns sites, não vamos fazer propaganda de nenhum aqui, mas vão abrir alguns e você pode colocar esses valores aqui e ver a forma da parábola, né? O GeoGebra, aí sim, ele é um site grátis, você pode fazer os testes lá, trabalhar com o GeoGebra, colocar valores para você entender como que é a morfologia da parábola, colocando valores diferentes. Isso para aprender é bem bom, para quem gosta, né? E se A for igual a zero? A condição lá é que para ser equação do segundo grau, no A não pode ser igual a zero. Então, se A for igual a zero, nós já falamos, é uma equação do primeiro grau. Então, se A é igual a zero, eu tenho uma reta. Vou colocar uma reta aqui de qualquer modo, vamos falar assim. Qualquer característica dela aqui, ó. Vamos deixar essa reta aqui. Vou colocar agora amarelo. E assim, ó. Veja que y é o f de x. Ou seja, ele é em função de x. Ele me dá a função. A variação dele me dá, juntamente com a variação de x, o formato da curva. Observe, aqui ó, é a origem, é o zero. Zero do x, zero do y. Tudo que for para cima, ou seja, tudo que for para cima do zero, a curva tem sinal positivo. E tudo que for para baixo do zero, vou colocar isso aqui roxo, tudo que for para baixo do zero, para o y, olha, a curva vai ter sinal negativo, não é positivo. Vai ter sinal negativo. Vou colocar desse lado aqui. Então agora você já está vendo que o sinal, né, da função, ele é associado a f de x. Então, se f de x é positivo, nós temos a curva do lado positivo. Se ele é negativo, nós temos a curva do lado negativo. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, P, então, para valores de x, ó, maior que P, f de x é positivo. Para valores de x, veja que o P está no eixo x, menores do que P, a função é negativa, menos. Isso é muito fácil de ver nessa função do primeiro grau, né? Então aproveitei aqui para dar essas informações, mas no caso da parábola, nós vamos estudar isso com mais detalhe. Aonde que a parábola corta o eixo x, e vai ser não em dois pontos, né? Porque ela é simétrica, você está percebendo isso. E aí nós vamos determinar o sinal da função em função de, olhando para x, qual o valor que y toma, se é positivo ou negativo. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou pegar aqui o exemplo f de x igual a x ao quadrado. A gente já fez lá em cima. Como que é essa parábola? XY, ela é uma parábola que corta o meio do eixo e tem o ponto 0, 0. Nós fizemos isso aqui em cima, olha lá. F de x é igual a x quadrado, nós já fizemos isso. Como é x ao quadrado e não menos x quadrado, o A é maior que zero com cavidade voltada para cima. Nós temos um outro caso, por exemplo, e se nós fizermos assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado, como a gente já fez lá em cima, né?
igual a x ao quadrado. Como que é essa parábola? É idêntica à outra, só que ela vai ter uma questão interessante. Ó. Ela vai cortar, o vértice dela, quer dizer, vai estar sobre 0, 0. Então vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, um A1, por exemplo. Vou dizer que essa parábola aqui, o A dela é A1. Aí eu vou fazer uma outra parábola, roxa aqui, que o A dela é um A2. A diferença entre elas. Você já percebeu que A2 é mais largo. Isso acontece quando o A2 é menor que A1. Ora, para provar isso, não algebricamente, basta você colocar os dados de, por exemplo, 2x ao quadrado e a outra 5x ao quadrado. Você pode fazer isso hoje, está fácil de fazer, né? Você faz pela internet, você consegue ver isso rapidinho. São apenas informações gerais, né? Sobre as formas da parábola. Uma outra função que a gente viu lá é se b for igual a zero, tem ax ao quadrado mais c. Né? Tem que ser ax ao quadrado mais c. Qual que é a cara dela? Né? Qual que vai ser o formato? Veja que o a é maior que zero. Então, eu vou colocar aqui, ó. O C vai ser um ponto positivo, porque ele é positivo aqui. Então, a parábola corta o eixo Y em C. Tá aqui. E ela não toca X. Então, se eu zero a função quadrática para determinar a raiz, e a raiz é achar o X, ela não tem raiz em X, né? Daí ela não tem as raízes em X aqui. E o outro caso, que é o simples, que está faltando a gente só analisar aqui de uma maneira geral. Por que nós estamos fazendo isso? Para que você compreenda esse formato, né, da parábola de acordo com os valores associados à equação do segundo grau. Então, ax ao quadrado mais bx. Que tipo de forma tem essa parábola? Essa parábola, ela tem um formato bem idêntico às demais. Na verdade, todas as parábolas têm formato idêntico, né? Eu estou falando bobagem, mas ela tem uma característica importante, ó. O C não é zero? Se o C é igual a zero, ele está aqui, ó. Aí essa parábola, então, ela tem uma característica que ela vai cortar o eixo X. Um dos pontos que ela vai cortar o eixo X é o ponto 0. Que C é igual a 0. Isso tudo você pode verificar fazendo, né? Olhando, dando valores, mas aqui nós já estamos adiantando, vamos dizer, casos notáveis, através do exemplo. Olhando tudo isso aqui, de uma maneira geral, eu fiz todas com a cavidade voltada para cima, que é mais intuitivo, e você pode fazer com a concavidade voltada para baixo. Mesmo assim, você vai chegar à seguinte conclusão, que o domínio de f, ou seja, x, pode assumir quais valores? R todo. Concorda? Todos os casos aqui, ó, vou pegar o roxinho, R assume, x assume o valor positivo, x assume valor negativo, infinitamente, observa. Então vai até mais infinito, vai até menos infinito. Ok? Mas observa que não é o caso de y ou da função. Ó. Ela tem um limite inferior, quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, aqui no vértice,
E se a concavidade for voltada para baixo, o vértice dela também tem um limite superior. Então, em relação à imagem, porque o contradomínio é o valor de y todo, né? Ou seja, R. Mas o que nos interessa agora é a imagem da função. E de uma maneira geral, eu posso definir a imagem dependendo da concavidade. Então, imagem da função, imagem de f, ou seja, os valores que x podem assumir. Dois casos. Se a for maior que zero, a concavidade é voltada para cima, não é isso? Então, eu vou ter um valor máximo. Eu vou ter o y vértice, evidentemente, fechado até mais infinito, aberto. Vamos ver se isso é verdade. Observa aqui, eu tenho o y vértice, que é esse aqui, ó, o y vértice, até mais infinito. Vai do y vértice até mais infinito. Ok? E se a concavidade for voltada para baixo, vou fazer a mesma análise. Ela vai do y vértice até menos infinito. Então, vamos voltar aqui. Então, se A for menor que zero, isso implica que eu vou ter menos infinito, a imagem dela, até o y vértice. Fechado, né? Então, são os dois casos de imagem da parábola da equação de segundo grau. Então, vamos aqui fazer o item 5.3.1, que é a análise, né? Já que o 5.3 é a função quadrática, vamos fazer uma análise dessa função. Quando a gente faz a análise da função, nós queremos saber as raízes da função. As raízes dessa função são determinadas quando nós igualamos o y a zero. Façamos y igual a zero. E aí nós já sabemos equacionar, resolver a equação do segundo grau, que a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara, que só no Brasil que se chama fórmula de Bhaskara, né? No resto do mundo é outra forma, é outro nome. Olha, para isso, o que nós temos? Que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Esse é o valor de x1 ou x2. Mas, para definir os pontos, né, a partir disso aqui, nós temos que determinar o vértice da parábola e aonde ela corta o eixo de x e aonde corta o eixo de y. E a melhor maneira de fazer isso é nós trabalharmos e encontrarmos os valores do vértice de x e do vértice de y. Ora, nós sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Para você não ter que fazer todos os valores relacionados a delta, para poder descobrir isso, nós temos, quando delta é maior que zero, existem duas raízes, ou seja, existe raiz real, pertencente aos números reais. Duas raízes. Se o delta é igual a zero, também são duas raízes, mas elas são iguais. Então, raízes iguais. Aí, pode falar que é uma só, né? Porque se são duas raízes iguais e pertencente aos reais. Iguais e reais. Se o delta for menor que zero, aí não existe raiz real, ou seja, não corta o eixo de x. Não existe raiz real. Só que existe raiz imaginária.
Inclusive, quando nós formos trabalhar com números complexos, nós vamos colocar um exemplo em que nós teremos uma raiz que não existe no real, mas existe dentro do conjunto dos números complexos, né? Então, veja bem, esses são os dados associados à análise em relação ao delta, né? O b² menos 4ac. Vamos achar, então, a partir de um esquema simples aqui, ó, da parábola. Vamos pegar uma parábola. Eu estou sempre usando a concavidade voltada para cima. Não tem por que fazer diferente, mas vamos pegar uma parábola assim. E vamos... Eu não gostei dessa parábola não, porque ela cortou bem no meio, assim, foi sem querer, tá? Vou pegar desse lado aqui que é mais fácil, para você ver o que eu quero te mostrar. Ô, parábola feia. Tá bom, não tá bonita não, mas vamos deixar. X e Y. Ora, aqui eu tenho um X, aqui eu tenho outro X. Tá vendo que ela corta o X nos dois lados. Vamos chamar esse aqui de X1, esse aqui de X2 e aqui o vértice da parábola, tá? Ora, também não gostei dessa aqui não. Eu vou fazer de novo, você vai me desculpar. Mas é por causa de uma questão didática que eu preciso que você compreenda. Vou fazer mais baixo aqui, isso. Então, vou chamar isso aqui de x1 e x2, vou chamar aqui em cima. E aqui, ó, é o y vértice da parábola. E aqui, ó, é o x vértice da parábola. Então, esse aqui, esse ponto aqui do vértice, ele é definido por x vértice, y vértice, ok? Importante você saber isso. Já sabe, né? Não tem a dúvida. Então, se a parábola é simétrica, você concorda que, se ela é simétrica, o x vértice, ele é o x1 mais o x2 dividido por 2. Que é isso? Olha só, essa distância aqui, ó, é a mesma dessa distância. Ok? Então vamos fazer aquele cortezinho aqui da geometria, né? Congruentes. A partir daqui, não tem tanta dificuldade assim para achar o valor do x vértice. Porque o que é o x? Ora, o x vértice, ele é igual, vou colocar aqui não, vou colocar aqui embaixo. O x vértice, ele é igual a menos b, vou colocar aqui, ó, menos b mais raiz de delta, concorda? Sobre 2a. Vamos fazer assim. Mais o outro vai ser quem? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Talvez, somente talvez, você tenha uma dúvida aqui. Vamos ver se ela apareceu ou não. É assim, ó. Você está falando por que tem mais delta de um lado e menos delta do outro? A gente não acha 2x, quando nós buscamos a raiz de y é igual a x² mais bx mais c, nós não achamos x1 e x2? Aqui, esse é o x1 e x2 que você acha, representado aqui, ó. Tá vendo? Então, representado aqui. Por isso que um é mais delta, outro é menos delta. Ora, como isso é a média de x1 e x2 dividido por 2. Ok? Então agora nós vamos fazer a soma de cima. Olha como está simples. Esse aqui é um mais entre eles. Ó. Então eu vou ter menos b mais menos b dá menos b, mais delta menos delta, eu corto, para se falar, corto não, né? Dá zero. Mas e o denominador é o mesmo, ó, dividido por 2.
Então eu vou reorganizar essa equação assim, ó. X vértice, então nós estamos mostrando um jeito algébrico de achar qual é esse valor do x vértice. Ele vai ser igual a 1 meio. Você concorda que esse denominador 2 é 1 meio, que multiplica menos b, que está ali, mais delta com menos delta, né? Como está aqui, ó, é meio que multiplica 2a. 2a é o mesmo denominador. Mais delta com menos delta deu zero, sobra o denominador aqui. Ora, isso é igual a quê? Menos b dá menos 2b. 2 vezes 2a, 4a. Eu tenho menos 2b sobre 4a. Simplifiquemos 2 com 4 e nós teremos menos b sobre 2a. Então, esse é o valor do x vértice. E aí, com os dados da equação da função quadrática, eu consigo achar o x vértice. Depois de um descansozinho, vamos encontrar o y vértice. Veja bem, o y vértice a gente vai usar também a noção algébrica, aplicando o valor encontrado do x vértice na própria equação do segundo grau. Então eu vou ter ax vértice ao quadrado mais bx vértice mais c. O que é isso? Nós faremos então a que multiplica menos b sobre 2a, todo esse aqui é o x vértice, ao quadrado. Mais b que multiplica menos b sobre 2a, que é o x vértice, mais c. Feito isso, é apenas fazer o desenvolvimento algébrico com alguma criatividade. Temos a que multiplica menos b ao quadrado é b ao quadrado. E 2a ao quadrado é 4a ao quadrado. Mais b vezes menos b, mais com menos dá menos b ao quadrado sobre 2a. Mais c. Observe que aqui eu posso simplificar a ao quadrado e a, e aqui ter a. Então eu terei b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Y vértice vai ser igual a... Vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum entre 4a e 2a. Obviamente que é 4a. 4a dividido por 4a dá 1. Então aqui em cima eu tenho b ao quadrado. 4a dividido por 2a dá 2a. Vezes b ao quadrado dá menos 2a b ao quadrado. 4a dividido por 1, que é o denominador de c, dá 4a. Então vou ter aqui mais 4ac. Começando a tomar uma forma conhecida, né? Vamos reescrever assim, ó. B ao quadrado sobre 4a menos 2a b ao quadrado sobre 4a mais 4ac
sobre 4a. Nós estamos fazendo isso só para que nós possamos fazer isso. Compreende? Oh, acabei de cometer um erro. Olha só, tem que apagar tudo. Ainda bem que a gente vê quando faz isso com calma. Olha o erro aqui, ó. Esse A aqui não existe. Por quê? Porque eu divido 4A por 2A, dá 2, porque o A é simplificado. O que gerou essa falha minha? Vou explicar para você. 4A sobre 2A, A com A, 4 por 2 dá 2. Por que eu coloquei o A lá? A gente comete esses equívocos sempre. Quanto mais você faz e tenta fazer de cabeça, isso acontece. Para mim é muito comum. Quanto mais a gente faz exercício, mais a gente embota alguns raciocínios. Então agora é resolvido. Se eu chegasse no fim e não desse o que eu já sei que vai dar, eu retorno para achar o erro. Mas por que eu tenho que fazer passo a passo? Porque quando eu retornar, se eu fizer só de cabeça, evitando o raciocínio, eu não encontro o erro. É muito difícil encontrar o erro. Então dessa forma ficou fácil, olha só. B ao quadrado menos 2B é menos B ao quadrado. Mais 4AC sobre 4A. Aí você vai falar assim, não dá para simplificar o 4AC com 4A? Aí nós não chegaríamos onde nós queremos, que é o quê? O y vértice, e aí entra a criatividade matemática e o desejo de chegar a um objetivo, né? B ao quadrado mais menos B ao quadrado mais 4AC é, na verdade, menos 1 que multiplica mais B ao quadrado menos 4AC. Opa, isso aqui é o delta dividido por 4A. Ora, eu multipliquei por menos 1, que ele está aqui na frente, multipliquei tudo por menos 1. E aí eu continuo com o mesmo valor lá, ó, sem problema. Na verdade, o que eu fiz foi uma alteração de sinal. Eu não alterei o valor da função e nem da equação. Ora, então isso aqui é menos delta sobre 4A. E o menos delta sobre 4A é o y vértice. Dentro desse raciocínio, para eu achar o vértice da função, vamos falar assim, o vértice da parábola, que vamos chamar de V, o vértice V da parábola tem então o x vértice na ordem e o y vértice. V vai ser igual aqui, não é igual, né? Mas os pontos associados serão, ó, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Esse delta aqui ficou parecendo uma casinha de índio americano, né? Uma oca lá. Olha, com isso aqui em mente, nós podemos fazer assim o que nós vamos chamar de estudo do sinal da parábola ou da função quadrática. O que o estudo no sinal me diz? Me diz assim, eu tenho uma parábola no plano cartesiano, estou fazendo sempre com a concavidade voltada para cima, vou colocar esse x mais para cima. Fazer assim, essa parábola. Aqui é o V, é o vértice dela. Aqui o eixo y das ordenadas e o eixo x das abscissas. X em função de x, qual é o sinal ou quais os valores positivos ou negativos que a parábola pode tomar. Então veja que interessante. Para qualquer valor de x, isso aqui está errado, mas essa parábola tende ao infinito. Então, todo valor
que x toma acima da reta x, y é positivo. Então a parábola é positiva aqui, ó. E todo valor que x toma quando o y é negativo, a função é negativa. Então, olha só, entre x1 e x2, a função é negativa. Então, a concavidade voltada para cima, nós aí voltamos até a pensar que isso ajuda no raciocínio da definição da imagem. Observa aqui, ó. Imagem da função. Concavidade voltada para cima, de y vértice até mais infinito. É verdade, ó, de y vértice até mais infinito, ok? O mesmo raciocínio, isso aqui lembra concavidade voltada para cima a maior que zero. Fazendo então a concavidade voltada para baixo, mesmo raciocínio. Vamos fazer assim, para quem sabe eu acerto uma parábola. Aqui o eixo x, o eixo y, e o vértice da parábola está aqui em cima. Acabei de fazer um vértice complexo. O vértice da parábola está aqui em cima, a concavidade é voltada para baixo. Aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2. Então observe, todo valor que x assume em que o valor de y é positivo, a parábola é positiva. E todo valor que x assume em que y é negativo, a função é negativa, que é daqui para baixo. Aí você vai ver que isso vai acontecer do y vértice até menos infinito. Então aqui, ó, o y vértice, vamos chamar aqui uma outra cor, olha só, y vértice está aqui, para cima. Isso aí é a imagem da parábola. Aqui, y vértice para baixo. Essa daqui, então, é a imagem da parábola, ok? Então, com isso nós estudamos o sinal e as características principais da função quadrática. E com as informações da função quadrática, eu vou chegar a dar uma informação que é uma espécie de adendo, que nós vamos chamar de paridade. Das funções, ou de funções. Se uma função é par ou uma função é ímpar. É uma definição matemática de função par e função ímpar que tem a ver com a álgebra. Na verdade, uma função é par, e aí se você prestar atenção na álgebra, você vai entender bem. Ela é par se f de x for igual a f de menos x. Por que nós estamos dando esse conceito agora? Veja bem, x elevado ao quadrado é x ao quadrado, menos x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Então as funções, normalmente, quando ela tem um grau da função polinomial é par, a função é par. E quando o grau é ímpar, a função é ímpar. Entende? Em termos algébricos, isso também é tranquilo de ser entendido. A função ímpar. Esses conceitos básicos, eles foram definidos ao longo dos estudos das funções. Você vai estar pensando, para que eu vou usar isso? Para o cálculo. Para que eu vou usar cálculo? Para fazer computadores, prédios, máquinas de um modo geral, automóveis. Cálculo é a base, a matemática básica para lançar satélite para o espaço, foguete para a Lua ou para Marte, como estão querendo. Então, isso nasce para uma análise futura de uma matemática avançada. É como se nós estivéssemos ensinando aqui o alfabeto.
Aí você vai pensar, para que serve aprender as vogais ou as consoantes? Para você aprender a escrever textos eruditos, se você for um estudioso no continuar da sua vida. Aqui nós estamos ensinando o alfabeto da matemática, matemática básica. Uma letra sozinha não tem significado, mas quando ela se junta, ela forma uma ideia. Nós estamos dando significados básicos para o entendimento de problemas mais complexos no futuro. Evidentemente que se você não seguir a área, não for usar a matemática avançada, vai ser um conceito que talvez você esqueça, né? Mas para quem for estudar isso e quiser ser competente na área de matemática ou similar, isso é importante. Tem um livro do Marcelo Viana, um brasileiro que filho de portugueses, que viveu em Portugal, divulgador da matemática na Folha de São Paulo, escreveu um livro sobre trechos da história da matemática. Na verdade, eu tenho um livro aqui, ó. Histórias de Matemática. Vou te mostrar aqui. Livrinho bonitinho dele. Ele fala lá no primeiro capítulo, né, que a riqueza de uma nação está associada à quantidade de trabalhos de matemática. E é interessante que eu vou até ler para vocês aqui uma frase de Napoleão Bonaparte, o estadista conquistador. O avanço e a perfeição da matemática estão intimamente ligados à prosperidade do Estado. E os países mais desenvolvidos, uma grande porcentagem do PIB está associado à matemática, aos que trabalham diretamente com a matemática. E quem trabalha diretamente com a matemática, não a matemática sendo um problema, mas usando a matemática para resolver problemas, costuma ter os melhores salários, inclusive com uma média, o dobro do salário médio normal de um país, devido ao conhecimento básico. Então, talvez, se você perguntou para que serve isso, eu acho que a minha resposta foi bem adequada. A função ímpar f de x é igual a menos f de menos x. Observa aqui, que coisa interessante. Se eu elevar menos x ao cubo, se eu levar x ao cubo, eu vou ter x ao cubo. Se eu levar menos x ao cubo, eu vou ter menos x ao cubo. Então ela não tem paridade, né? Não forma par, vamos dizer assim. Essa é a função ímpar. Então, em geral, vou chamar a atenção aqui, ó. Em geral, você está lembrado disso. O grau da função polinomial é par. E, em geral, quando o grau é ímpar, a função é ímpar. Ok? Então tá bom. Vamos fazer um exemplo então de função par e ímpar. Exemplos, né? Então, uma função do primeiro grau, o grau dela é 1, né? Primeiro grau. Logo, você já deve perceber que pelo conceito que nós demos, ela é uma função ímpar. Mas vamos fazer a análise, né, dela. Y, x, vou aqui colocar uma... então vou passar pela origem, não tem por que os exemplos serem complexos. O exemplo é para simplificar. Então, o que está dizendo aqui? Eu vou dizer que esse y aqui é igual a 2x. Vamos fazer a aplicação de par ou ímpar aqui, ó. Vou fazer a seguinte aplicação. Vou pegar aqui f de 3, por exemplo. Vou pegar aqui, ó, 3. Tá difícil, né? Porque vou ter que arrumar isso aqui. Desse jeito aqui o meu toque não permite. Eu vou fazer assim. Pronto. Agora estou mais feliz. Como é 2x, já vai dar uma informaçãozinha melhor, ó. Porque se x é igual a 3, y é igual a 6, né? Vamos fazer assim. Mas vamos lá. Então vou aplicar aqui, ó, f de 3 é quanto? 6. Ok? O que eu vou aplicar? F de menos 3 é quanto? Menos 6. Vamos aplicar o conceito da função ímpar. F de x, 6, f de 3, é igual a menos f de menos x.
que é o f de menos 3, que é menos 6. Tenho 6 é igual a 6. Portanto, a função é ímpar. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Nós aplicamos f de x igual a menos f de menos x. Ok? Portanto, a função é ímpar. Vamos pegar agora uma função quadrática que a gente acabou de estudar. Essa função quadrática, vamos usar aqui uma equação da função que seja conhecida. Y é igual a x quadrado. Você já sabe como funciona. E o y é igual a x ao quadrado vai tocar zero no zero aqui. Pronto, está melhorando. Eixo y, eixo x. Ok? Então, essa daqui, y é igual a x ao quadrado. Vamos fazer a análise dela. Vamos pegar o f de 3. Não preciso colocar aqui no gráfico não, mas vamos pegar f de 3 é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. F de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, que é igual a 9. Para talvez menos 3 ao quadrado. 9. Certo? Isso significa que 9 é igual a f de menos x. O f de menos x também é 9. 9 é igual a 9. Portanto, a função é par. Então, quando o f de x é igual ao f de menos x, a função é par. Reflete para cá, ok? Então, esse é o conceito de paridade de função que a gente viu aqui. Agora, nós vamos melhorar o que nós já aprendemos sobre inequações. A gente aprendeu inequação antes e nós não falamos de inequação quadrada. Então, eu vou colocar como um outro adendo aqui, ó, inequação quadrática, ou inequação do segundo grau, ou inequações, podemos colocar no plural. Do segundo grau. Como nós fazemos isso? De dois modos. Um modo mais simples, se você aprendeu bem a analisar a função quadrática com o gráfico, então é mais simples fazer. Por quê? O que é uma inequação do segundo grau? É quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c menor que zero. Ou quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c maior que zero. Ou quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c menor ou igual a zero. Ou quando eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c maior ou igual a zero. Então, isso aqui são os casos de inequações do segundo grau. Só que tem uma condição para isso tudo aqui. Nós temos que ter A, B e C pertencente aos reais. Obviamente, com A diferente de zero. Aí nós caracterizamos essas sentenças matemáticas de inequações quadráticas. O exemplo é a melhor maneira de aprender. Você pode ler livro de biologia, história, sem olhar os exemplos, mas de matemática não pode, né? É uma diversão fazer uns exercícios. Errar, não acertar, é importante, porque você vai estudar como acertar. Matemática, continuando a falar sobre as características gerais, não é saber fazer conta. Muitas vezes a pessoa acha que ele é bom em matemática se ele souber fazer conta. Não é. É pensamento. Então, quanto mais você estuda, mais você consegue pensar, né? Criar
a partir da matemática. Eu tive a oportunidade de criar uma fórmula estatística para anatomia usando só matemática básica, chamado Índice Anatômico Comparativo, publicado em boas revistas, só com matemática básica. Então, pensar sobre problemas, a matemática é um instrumento que não tem como alguém falar, depois de provado, que o que você fez está errado, se for provado, não é mesmo? Então, determinar o conjunto solução, veja que nós estamos falando de conjunto solução, quando nós aprendemos a trabalhar com os intervalos reais, né? Determinar o conjunto solução em R, que é o que nos interessa, da equação quadrática x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Nós já conhecemos essa equação, foi de propósito, estou repetindo. Porque nós fizemos essa equação para utilizar a fatoração por soma e produto. Então eu coloquei aqui de propósito, porque nós vamos também usar numa das soluções a fatoração por soma e produto. Então a primeira solução primeira coisa da solução é analisar a função. Analisar o que da função? Sinal. De qualquer forma, eu tenho que estudar o sinal da função. Eu posso estudar de dois modos, fatorando ou não fatorando. Então, sem fatorar, eu vou analisar o sinal da função. Para isso, eu tenho que achar os valores de x. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, que é delta, simplificando, sobre 2a. Ok? Então, eu tenho que o x, vamos fazer o delta. Então, delta é b quadrado, quem que é o b quadrado? É o 5, menos 5, quer dizer, b quadrado, menos, olha só eu pulando aqui, ó, b quadrado menos 4ac. Eu já sei, mas mesmo assim eu vou colocar. Então, o delta vai ser igual a menos 5, menos 4, A é 1, C é 6. Então, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 6 é 24. Então, delta é igual a 1. Então, eu vou calcular o x1. x1 vai ser igual a menos b mais raiz de 1. Eu vou colocar o valor, então. Menos b é menos 5. Então, eu vou ter menos 5 sobre 2a, 2 vezes 1. Menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho 5 mais raiz de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Eu tenho 6 dividido por 2. Eu tenho 3. Devia ter chamado isso aqui de x2, né? Esse aqui é o x2. Vou fazer assim não, ó. Questão de coerência, vou chamar isso aqui x', x2'. Menos 5. Menos b, né? Menos 5. Mais raiz de 1. Olha o erro. Já botei mais em cima, estou copiando. Menos sobre 2 vezes 1. Teremos menos com menos mais 5. Menos raiz de 1 é menos 1. 2 vezes 1 é 2. Teremos 4 dividido por 2 e teremos como resposta 2. Descoberto o x' e x2', o que eu vou fazer? Eu tenho que A é maior que zero. Eu posso achar até o x, o vértice, y vértice se eu quiser. Não quero no momento. Eu vou escrever, vou fazer a parábola aqui, tá?
E C é 6, então a parábola vai cortar, né? Vai cortar o eixo de y em 6. Né? Vamos dizer que o 6 seja aqui, ó. Acho que essa foi a melhor parábola que eu fiz. O x1, por isso que eu chamei de linha aqui, vai ser 2, e o x2 mais à frente é 3. Então aqui nós temos x vértice, y vértice, e aqui o 6. Só coloquei para a gente estudar mesmo. Olha só, concavidade voltada para cima, o y negativo, a função é negativa. O y positivo, a função é positiva. Então aqui eu tenho a função positiva, aqui eu tenho a função positiva para os valores de x, e aqui eu tenho a função negativa. A função é negativa aqui, ó, entre 2 e 3. Como é menor ou igual a zero, então o conjunto de solução é bem simples. A solução do exercício é x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a 3, maior ou igual a 2, quer dizer, menor ou igual a 3. Esse é o intervalo. Ok? Ou, se você quiser, você pode colocar aqui, ó, solução, fechado, em 2, vírgula, até 3, fechado. Né? Que aí esse colchete determina que é igual, né? Menor igual, maior igual, ok? Muito bem. Aquilo lá foi o item, a maneira de resolver analisando a função. Se você quiser calcular o x vértice e y vértice dela, fica à vontade. A outra maneira de calcular é fatorando. Então, como é que eu vou fatorar? Eu tenho, então, x ao quadrado menos 5x mais 6 menor ou igual a zero. Vou fatorar a equação do segundo grau. Para fatorar a equação, aí eu tenho que escolher, eu tenho que saber as regras de fatoração. Nesse caso aqui, ó, soma e produto. Tem pessoal que usa uma coisinha bonitinha, né, de soma e produto. Uma circunferência colocando soma e produto. Não vou fazer isso não. Para quem não está acostumado, isso aí pode ser um problema a mais. Então nós vamos colocar soma e produto. Lembra como que funciona soma e produto? Aí você volta lá e você vai descobrir o seguinte, ó, que eu não vou fazer para você. Já foi feito. Mas tem que voltar na aula de fatoração. Dá uma olhada lá. O que vai ser descoberto? X menos 2, que multiplica x mais 3 menor ou igual a zero. Aí, como é que eu faço a análise disso? X menos 2 que multiplica x mais 3. O que é isso? O que nós chegamos? Aonde nós chegamos? Nós chegamos em algo chamado inequação produto. E aí nós já aprendemos a trabalhar com inequação produto. Ou seja, são duas equações do primeiro grau multiplicado e você vai descobrir o sinal dela, que é uma coisa simples de ser feito. E aí você vai treinar a fazer. E obviamente que você tem que chegar nessa solução aqui. O risco foi tão torto que ele não aceitou formar reta. Tem que chegar nisso. Treina aí. Lembre-se que nem professor, nem pai e mãe está aqui para fazer tudo que você quer e na hora que você quer, né? Tem que se esforçar um pouco. Então, faça aí esse exercício. Se tiver dificuldade, coloca ali na internet e vai tentar resolver isso aí, até para treinar a fatorar e fazer a equação produto. Agora, nós vamos falar de uma função, raramente se fala dela no ensino médio, a maioria das vezes, né?
que é a 5.4, que é a chamada função potência. Não confunda com função exponencial. Na função potência, ela também, por isso que ela está como 5.4, veja bem, ela é um subtipo da função polinomial. Só que ela só tem o primeiro termo e só tem um grau. E só para você ter uma ideia dela, mas é para a gente analisar o gráfico dela e de uma forma interpretativa, você conseguir intuitivamente compreender a lógica dessa função. X elevado a n. É isso. X for zero, é zero, não tem a função, né? Se x for 1, não importa o n, vai ser uma função constante, tá? E aí x negativo depende se o n vai ser par ou vai ser ímpar. Mas então vamos fazer uma análise aqui, ó. Se o n é par, ou no caso, se ele for par, né? Mas considerando n é par, aí você pode colocar isso aí na sua internet, procurar, e você vai estudar o seguinte, ó, todas elas têm a mesma cara. A diferença vai ser a abertura da concavidade. É par. E a função também é par. E se n for ímpar? Então aqui, na escrita, n é ímpar. Se n é ímpar, ela tem uma cara, e aí você também pode colocar lá para poder ver isso, que é interessante fazer isso, GeoGebra ou qualquer outro site ou aplicativo que fizer os gráficos para você, quando você coloca os valores. Hoje está fácil. Na minha época eu tinha que fazer à mão, na minha época não tinha nem calculadora científica. A gente fazia logaritmo com tábua de logaritmo. Hoje as calculadoras científicas calculam tudo pra gente. Hoje a calculadora científica faz até cálculo, né? Então a cara dessa função é assim, ó. Ela desce aqui, ó. Aí chega aqui, ela faz isso. Essas são as funções com n ímpar. Aí elas vão fazendo assim, ó. Ela fica mais tempo quase que encostada no eixo de x. Ela tem essa cara aqui, essa função. E quando n é ímpar, elas tendem a ter esse formato meio feizinho, né? Que eu fiz aqui. Mas isso aqui é só para você ter uma noção da que é uma função potência. Função exponencial, o x é a potência. A função potência, a base é o x, tá? Até a próxima aula. A próxima aula vai ser uma aula antiga que nós já gravamos há um tempo atrás. Vai ter uma pequena diferença no formato do meu corpo e no tamanho do cabelo. Até a próxima.